tudo bem? Professora Angélica chegando aqui agora com você aí, um plano de estudo, né, e um ciclo de estudo aí, você que vai fazer, né, a prova aí, tanto para soldado quanto para oficial, né, Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Professora Angélica disse para você que você tem que ter muito foco, tem que ter muita dedicação, não é verdade? Não adianta aí a gente, né, ficar aí assim, que o concurso tá chegando e eu vou ficar no oba-oba, que não é assim que funciona, você sabe muito bem, né? A gente que prepara, que a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente precisa, óbvio, estar aí, né, atenta a todos os conteúdos e como nós vamos desembolar isso, como nós vamos, né, associar tudo para que a gente possa ter um estudo de qualidade. A função do Vale Concursos é te ajudar, nesse ciclo, nesse plano de estudo, a desenvolver um estudo com tempo de qualidade, óbvio, um estudo de qualidade, com esse tempo preciso, esse tempo de qualidade aí também, tá? Então, com destino aí, né, a nossa aprovação, né, nesse concurso aí, Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais, nós vamos então agora conversar um pouquinho sobre esse cronograma, esse ciclo. Enfim, a gente já sabe que a banca examinadora desse certame é a banca Fundep, é uma banca que visualiza muito, trata muito, principalmente, né, eu falo pelas minhas questões de língua portuguesa, é uma banca que trabalha muito questões interpretativas. Então, no quesito português aí, vá se preparando para lidar com isso, tá? Na sua condição de prova, porque realmente é muito importante. Nós lidaremos com questões interpretativas dentro da língua portuguesa, tá? Então, vai preparando aí, professora Jéssica está te dando uma dica com relação aí à língua portuguesa. Essa primeira tabela que nós colocamos, tá? E aí tá a tabela 2, né? Mas na verdade ela se refere ao curso de soldado, essa tabela aí, onde nós colocamos aqui para você, né? Vamos frisar aqui com você as condições, né, de prova pra gente. O que acontece? Perceba você, futuro bombeiro do estado de Minas Gerais, perceba você que nessa tabela para soldado, o que acontece? O valor de cada questão é o mesmo. Olha só, o peso das questões, né? O peso é o mesmo. Olha só, 2 de cima e embaixo. Tá vendo como é que funciona? Então, nós temos aí o quê? Nós temos aí peso, né? A questão aí valendo 2 em cada condição, em cada disciplina. Então, o valor é igual, só que nós temos aí, né, língua portuguesa, matemática, história, geografia, direitos humanos, né, sim, química, biologia, física, enfim. Nós temos questões com números de questões diferentes, né? Nós temos disciplinas com números de questões diferentes. Então, por mais que elas tenham o mesmo valor, né, todas as disciplinas ali têm o mesmo valor, cada questão ali tem o mesmo valor, o número de questões ali, de uma disciplina para outra, vai oscilar no quesito português e matemática. Olha só, em relação às outras disciplinas, português e matemática, o número de questões aí é maior. Olha só, português nós temos 10 questões de língua portuguesa, nós temos 10 questões de matemática. E as demais, história, geografia, direitos humanos, química, biologia e física, nós temos 5 questões apenas, né? Então, assim, a gente já tem aí uma noção de que para o curso de soldado nós precisamos priorizar o estudo de quê? Da língua portuguesa e também de matemática. Tá vendo como é que funciona aí? Pois é, então é aquilo que a professora Angélica falou, né? O número de questões, o valor de questões é o mesmo, mas a quantidade em português e matemática é aí maior, né? Dobrar aí em relação às outras disciplinas. Resultando aí, claro, em 100 pontos. A gente viu lá, né? 20 pontos para português, 20 para matemática e 10 para as demais. Fechou aí? Pois é. Agora a professora Angélica vai colocar para você o cronograma aqui, óbvio, né? Da condição de oficial, tá? Então, você que vai fazer aí, né, o concurso do Corpo de Bombeiro para oficial, olha aí o que aconteceu, praticamente que houve uma inversão. Nós temos aí
o mesmo número de questões agora. Olha só que loucura, né? O mesmo número de questões. Nós temos aí matemática, português, temos também física, química, geografia, biologia. Ganhamos o inglês aí, né? No curso, no oficial. Temos direitos humanos, história e ganhamos literatura, né? Coisa que a gente não tinha aí, veio o acréscimo de inglês e literatura brasileira, além da redação, tá? Que a redação também acontecerá no CFO, tá? Você que se prepara aí, né, para o Corpo de Bombeiro, para o cargo de CFO, de oficial, desculpe-me, nós temos aí a redação. Temos a literatura brasileira e temos inglês aí, né? Ganhando participação aí. Então, o que acontece aqui? Aqui nós já temos, como eu disse agora há pouco, o mesmo número de questões. Só que é o seguinte, né? O valor das questões mudará aí de uma disciplina para outra, né? O valor delas vai mudar. Olha só, nós temos matemática, português, química e física com 3 pontos aí, né? Um peso 3 aí. Nós temos valendo 3 pontos cada questão. Olha só. Então, o valor de cada questão aí, na matemática, na língua portuguesa, em física e em química, nós temos aí 3 pontos. Já em geografia e biologia, a gente tem o quê? 2 pontos. E nas demais, inglês, direitos humanos, história e literatura, 1 ponto só para cada questão. Tá vendo como é que funciona? O valor aí de 1 pontinho para cada questão. Então, deu uma oscilada aí, né? Com relação à pontuação, ao valor de cada questão aí, né? Aos pontos aí de cada questão. Então, aí a gente já vê que a gente tem uma sequência de prioridades, né? A gente tem aí matemática, português, química e física. A gente precisa dar maior atenção a essas disciplinas, né? Quando a gente viu, enquanto, né, quem se prepara para soldado, vai dar uma prioridade aí somente a matemática e português, né? Pois é, aqui no oficial não. Aqui no oficial nós vamos priorizar matemática, nós vamos priorizar português, vamos priorizar química, física. Depois, vamos colocar numa primeira caixa aí, né? Uma caixa maior, essas disciplinas. Numa caixa média, nós colocaremos o quê? Nós colocaremos geografia e colocaremos biologia. E numa caixa menor, na caixa média, né? Geografia e biologia. E numa caixa menor, aí, inglês, direitos humanos, história e literatura brasileira. Então, a gente tem aí, né, a condição de pontos nas 4, né, que a gente deve priorizar, colocar na caixa maior. Nós temos aí o total de 15 pontos. Nas caixas médias, né, hoje nós vamos colocar geografia e biologia, nós temos aí um total de 10 pontos. E na caixa menor, onde nós colocaremos aí, né, as demais disciplinas de inglês até literatura brasileira, cada aí disciplina com 5 pontos, totalizando os 100 pontos, né, que a gente precisa aí, que acontecerá em condição de prova pra gente. Então, é muito estudo, né? Nós temos que entender direitinho isso aí, compreender o valor das questões, visualizar com muita precisão a nossa necessidade, aquilo que a gente realmente precisa, né, necessita priorizar, para que a gente tenha, como eu disse anteriormente, um estudo de qualidade, né? Uma condição de qualidade. Então, relacionada aos nossos estudos, tá? Então, eu venho aqui com autoridade, né? Falar com você, porque português e matemática está aí, né? Dentro das prioridades. Português aí conta dentro das prioridades. Matemática também. Então, estamos aí, eu e meu amigo Denner Rocha aí, né, na casa das prioridades, dentro dos 2 concursos, dentro das 2 condições de prova. Então, a gente vai aí associar direitinho com você. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A professora Angélica tem algumas observações, tá, que é muito válido, é muito importante você saber. Até coloquei aqui já um ciclo de estudo, um plano bacaninha de segunda a domingo, né? Ou melhor, de domingo a domingo aí, para você poder praticar, tá? Dentro, né? Que sirva aí para, a professora vai explicar direitinho, que serve aí tanto para oficial quanto para soldado, tá? Vou te explicar direitinho isso aí. Mas eu quero colocar algumas observações para você, viu? A primeira observação diz o seguinte, tá? A gente precisa
ter dedicação, né? Quando nós falamos em dedicação, a gente fala em aprovação, né? Na condição literal. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é comprometimento e dedicação. Se você tem comprometimento e você tem dedicação, eu acho que a gente começa aí já em larga escala, porque a gente tem essas duas condições. Todo concurseiro tem que ter o mínimo de comprometimento e dedicação possível, né, para ser aprovado em um determinado concurso público, tá? Então, a gente precisa dessa dedicação, né, desse comprometimento, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos iniciar, então, de segunda a domingo ali, um cronograma bacana, a professora Angélica colocou para você. E o que você vai visualizar? Olha só, na segunda-feira, olha aí, preste muita atenção. Na segunda-feira você visualiza português, física, história, né? Você que vai fazer soldado, certo? Beleza. Você que vai fazer oficial, inclui a literatura no seu ciclo de estudo, no seu plano de estudo na segunda-feira. Então, você que vai fazer soldado, você vai estudar português, física, história e praticar questões de cada conteúdo que você estudou na segunda-feira. Aí, nós entraremos em vermelho aí com a literatura, né? Você que vai fazer aí a prova para oficial. Na terça-feira, a gente vem o quê? Com matemática, química, geografia e questões para você que vai fazer aí, né, a prova para soldado. E aí, você que vai fazer oficial, encaixa a língua inglesa aí, né? Encaixa o estudo da língua inglesa no seu conteúdo, tá? No seu ciclo de estudo aí. Você que vai... Aí chegamos na quarta-feira. O que a gente faz na quarta-feira? Voltamos com português, porque a gente sabe que português e matemática é peso nos dois. Então, voltamos com português na quarta-feira. Biologia, física, questões, para quem vai fazer soldado. Para quem vai fazer oficial, insere redação, porque redação vai acontecer na prova para oficial. Na quinta-feira, você entra matemática, olha aí o peso, né? Português e matemática. Então, você vem com matemática, geografia, química, tá? Você que vai fazer soldado e estuda as questões. O interessante, pessoal, é você visualizar o quê? Estudou o conteúdo, resolva questões, entendeu? Ou independente, eu vou estudar português e resolver questões. Eu vou estudar, igual na quinta-feira que nós paramos ali, matemática, questões, geografia, questões, química, questões, beleza. Ou então você estuda todo o conteúdo primeiro, depois faça questões relacionadas àqueles conteúdos que você estudou. Ok, é de sua preferência. Você que vai fazer, né, prova para oficial, inclui literatura na quinta-feira. Tá vendo aí? Então, além de você estudar matemática, geografia e química, você que vai fazer oficial inclui literatura, beleza? Top! Na sexta-feira, vamos lá, seguimos com português, aí nós vamos dividir aí também, né? Direitos humanos, biologia e entraremos também com história, você que vai fazer, e questões, você que vai fazer soldado, tá? Você que vai fazer oficial, além de ver português, direitos humanos e biologia e história, você vai entrar com inglês aí também e estudar aí em plena sexta-feira, né? Se Deus quiser, também a língua inglesa, viu? Você que vai fazer aí prova para oficial, tá? E no sábado, professora, o que eu vou fazer no sábado? Bom, no sábado, como você é um concurseiro bacaníssimo aí, né? Uma concurseira top de linha, você vai fazer revisão de conteúdo, tá? Você que vai fazer o CFO, né? O cargo aí oficial, você vai visualizar mais uma redação, né? Vamos treinar a redação aí no sábado, tá? E aproveitar o sábado também pra gente fazer o quê? Simulados. Então, a gente revisa, né? Primeiro a gente começa o sábado com uma revisão. E aí, depois a gente pratica uma redação ali, né? Dá uma visualizada na redação e depois a gente faz o simuladão aí, né? Pra puxar aí o gatilho da semana. E aí, o que acontece? Tendo aí, lógico que tem que acontecer essa disponibilidade, vamos fazer um teste físico aí, né? Vamos treinar aí para o TAF, né? O teste de condicionamento físico ou o teste de aptidão física. Então, nós vamos treinar aí, né? O treinamento aí, nós devemos fazer sim, né? Tirar um tempo no sábado aí para fazer o TAF, tá? Também praticar aí, viu?
E aí é o seguinte, no domingo, o que a gente vai fazer no domingo, professora? Olha aí, nós vamos descansar. Por que a gente vai descansar? Professora, mas misericórdia, domingo eu preciso estudar, a prova já tá aí. Eu sei que a prova está aí. Mas é muito importante, eu falo isso nas minhas redes sociais, a equipe do Vale, quando fala em plano de estudo, em ciclo de estudo, fala com você também. Independente do concurso público que você fizer, você tem que ter um dia de descanso. A gente sabe que no oficial, né, quando nós fazemos prova do Corpo de Bombeiro para o cargo de oficial, a gente tem tipo um Enem, né, tanto para soldado quanto para oficial. É meio que um Enem, né, vamos falar assim. Mas a gente precisa ter um tempo de descanso. Então, nós precisamos tirar um dia para a gente descansar nossa mente. Não adianta você ficar... Eu vejo relatos de alunos, às vezes, que se sobrecarregam muito aí. E no final das contas, não tem um resultado qualificado, né? Não tem um bom resultado. Então, o que acontece? A gente quer que você tenha um bom resultado. E o descanso faz parte disso. O descanso faz parte aí desse resultado que você terá, viu? Então, assim, vamos tirar o domingo... pelo menos uma parte do domingo aí para descanso. Você também pode aproveitar o domingo para fazer mais um dia de TAF aí, né? Mais um dia aí de teste, de treinamento, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, né? Então, assim, vai correr, vai treinar. Então, assim, se faz parte, né, do seu, eu já descansei o suficiente hoje, domingo aí eu já descansei o suficiente, beleza, vai fazer uma atividade física aí, né, que esteja dentro do preparatório para este concurso público, tá? É isso que a professora Angélica deseja aí para você, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte agora, professora, olha só, eu tive, né, fiz tudo no domingo, aí comecei a estudar segunda-feira, tá? Eu falhei, professora, minha terça-feira ali, porque não teve tempo para eu poder estudar na terça-feira. Como é que eu faço, professora? Eu vou pular a terça-feira e vou continuar na quarta? Como eu vou fazer isso aí? Não, se você estudou na segunda-feira, né? Você que está fazendo aí, você que está se preparando para ser soldado aí, né? Você estudou português, física, história e fez questões. Aí, beleza. Você não teve tempo de estudar na terça-feira, você não vai pular a terça-feira. Você vai continuar o seu ciclo. Entende-se que a terça-feira ali, ela está vaga para você. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar da terça, você não vai pular aquele dia, entendeu? Você não vai queimar etapa. É muito importante você não pular etapas. Você não pular etapas do seu ciclo de estudo, né? Não pular etapas do seu plano de estudo. Então, se você estudou segunda e terça e a quarta-feira você precisou resolver problema, na quinta-feira você não vai estudar a quinta, você vai voltar de onde você parou. É onde você parou ali. Aí eu parei na terça. Mesmo que seja na quinta-feira, você vai voltar e continuar. E tentar suprir quarta e quinta, né? Fazer o máximo de condições que você puder aí para você ficar em dia com os seus estudos. Tá vendo como funciona? Pois é, então se eu pulei um dia, professora, o que é que eu vou fazer? Se eu falhei um dia, você vai continuar de onde você parou. Beleza? Pois é, o nosso cronograma está muito bem dividido, né? Lembrando aí que o que acontece em vermelho, né, de literatura, inglês, redação aí, é a condição para o CFO, tá? Então, assim, você precisa entender isso, as outras são, né, para soldado, e o que está em vermelho acrescenta para quem vai fazer CFO. Então, assim, pulou um dia, você continua aí de onde você parou, beleza? Outra condição bacana é o seguinte, é muito bom você entender que você precisa ter um intervalo de descanso de um conteúdo para o outro, tá? Isso é muito importante você saber. Pelo menos 5 minutos de intervalo. A gente costuma muito dizer que no Vale Concurso, entre 5 a 10 minutos de intervalo, tá? De uma condição aí para outra, viu? Por quê? Porque você precisa descansar a mente, né? Isso é numa condição assim, ó. Quem tem uma condição mínima de estudo de 2 horas. Nós precisamos entender que nós precisamos encaixar o tempo mínimo de 2 horas de estudo por dia. Professora Angélica, eu vou conseguir vencer tudo, professor, estudando só 2 horas? Você não vai estudar só 2 horas. Vai ter dia que você vai ter a condição de estudar um tempo maior. Vai ter dias que você vai conseguir, você vai, né, por uma condição ou outra, estudar em um tempo menor. Mas nós temos que tentar vencer
o nosso ciclo do dia, o nosso plano de estudo do dia, entendeu? E aí é lógico que a gente espera, né, que você tenha um tempo mínimo aí de 2 horas, 3 horas aí por dia, tá? Para você poder estudar. Então, é interessante que dentro desse tempo seu de estudo, você dê pausas, né? Entre um conteúdo e outro, de 5 a 10 minutos aí, ok? Beleza. Outra condição importantíssima de saber é o seguinte, olha, você sabe que você tem prioridades, né? E aí, nós temos que entender que nós não podemos falhar nessas prioridades. As prioridades, né, o nome próprio já diz, prioridades. Nós temos prioridades, nós precisamos cumpri-las, entendeu? Então, se nossa prioridade para o soldado é português e matemática, nós temos que priorizar essas disciplinas na ordem que elas acontecem. Olha só, você vê português e matemática ali todos os dias, olha só, tá vendo? Segunda português, terça matemática, quarta português, quinta matemática, sexta português, olha só. E aí a gente vem intercalando isso. Então o que acontece? O que você não pode fazer é pular as prioridades. Você que vai fazer CFO, você que vai fazer, né, para oficial, você tem disciplinas que são prioridades, não é só português e matemática, né? Nós vimos anteriormente, olha só, nós temos português, matemática, física e química como prioridade. Desce um pouquinho no campo da prioridade, a gente tem geografia e biologia. Então, nós temos que tratar essas condições aí, né, peso 3 e peso 2, como prioridades, né, na ordem em que elas acontecem, e tentar não pular essas prioridades, ok? É isso que a gente precisa fazer. Então, a gente não pode pular prioridade de jeito nenhum, tá? A gente tem que ter uma pausa entre 5 e 10 minutos em cada condição de conteúdo que nós vamos estudar. Ter um tempo mínimo, tá, professora Angélica? Mas você fala aí de 2 horas, 3 horas de estudo, mas eu não consigo, professora, estudar 2 horas. Hoje eu não consegui estudar 2 horas. Beleza, você vai ter que desembolar tudo da segunda-feira, ou da terça, ou da quarta, no tempo que você tem de estudos. Lembrando, você precisa ver conteúdo e praticar questões. Detalhe, ler é muito importante, leitura. É muito importante resumos, tá? Esquemas, tudo que for de forma, de condição para você, né? De forma prática, para você poder conseguir memorizar aquilo que você estudou, é muito importante. Então, leitura acima de toda condição, porque isso faz parte do seu cronograma, né? Você encerrou domingo ali, você vai voltar segunda-feira e fazer todo o ciclo novamente. Fechou uma semana? Vai, continua, é um ciclo, na verdade, né? É um plano que você vai seguir semanal. Então, o que acontece? Você tem que estar ali, professor, hoje não deu para estudar 2 horas. Beleza, você estudou 1 hora só? Você teve 1 hora, você tem 1 hora para você estudar? Você vai dividir o seu tempo na estratégia do dia para que você consiga ver um pouco de cada conteúdo ali dentro do tempo que você tem de estudo, tá? Tem gente que me pergunta, né? Pergunta para nossa equipe, quantas horas é necessário estudar por dia? Você que está aí do outro lado, você se conhece. Você, ao longo do seu ciclo, do seu plano de estudo, do seu ciclo de estudo, do seu roteiro semanal, você vai saber a necessidade, né? A sua dificuldade e vai alinhar a necessidade de tempo que você precisa ter com relação aos seus estudos. Se você tem muita dificuldade em português, muita dificuldade em matemática, você tem ali, professora, hoje eu tive 5 horas de estudo. Essas 5 horas, elas foram muito bem aproveitadas? Foram proveitosas para você? Foi. Hoje eu consegui aproveitar, assim, 100% nesse tempo que eu estudei. Ok. Professor, hoje eu estudei 8 horas e tive 100% de aproveitamento. Ok. Hoje eu estudei 2 horas e tive 100% de aproveitamento. Ok. O tempo, ele vai estar relacionado ao seu aproveitamento. Que não adianta nada você ficar sentado ali, olhando o cronograma do dia, certo? O seu plano de estudo do dia, e você ficar 12 horas ali em cima daquelas condições ali e não conseguir desenvolver nada praticamente. Ter somente 30%, 40% de aproveitamento. Vamos pensar sobre isso, né? Nós estamos diante de uma prova que vai acontecer daqui uns dias, se Deus quiser. O tempo tá passando voando, né?
Outra coisa, a professora Angélica colocou o TAF, tá? Ou atividade física aí, né, no sábado, e até falei sobre ela no domingo, mas é interessante que você faça, tá? Se prepare para o TAF pelo menos 3 vezes na semana. Então, além de tudo que você tem que ver com relação ao conteúdo programático, né, das matérias e tudo mais aí, você precisa também se preparar para o TAF. E isso precisa acontecer, no mínimo 2 ou 3 vezes na semana. Conferiu? Beleza? Pois é, então agora é o seguinte, né? A gente sabe que a gente tem tempo de descanso, né? A professora Angélica vai descansar agora um pouquinho. E vou desejar a você que está aí do outro lado, né? Encerrando aí esse nosso bate-papo aqui com relação ao nosso plano de estudo, nossa estratégia, né? Aquilo que a gente vai literalmente seguir. Professora Angélica deseja para você aí um ótimo estudo, tá? Boa sorte aí, viu? Conte, né, como sempre, com a nossa equipe, porque nós estamos com você até a sua aprovação. Não é à toa que você está no curso que vale a pena, né? Você está na instituição que vale a pena, no Vale Concurso juntamente conosco, viu? Ó, um grande abraço para você, um beijo, tá? E é isso aí, foco, comprometimento e estudo, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau!